Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena cidade de Millbrook, aninhada no coração do território americano, o ar carregava há anos um peso invisível, porém pesado. O de uma desconfiança silenciosa entre uma comunidade afro-americana orgulhosa e resiliente e uma força policial local, muitas vezes vista como uma força de opressão em vez de proteção. Millbrook não era uma metrópole onde as tensões irrompiam em grandes manifestações, mas uma cidade de médio porte onde cada olhar, cada gesto, cada abordagem policial se tornava um microcosmo de feridas do passado e fraturas do presente. Durante vários anos, histórias de injustiça foram transmitidas como sussurros crescentes, lotando cafés, igrejas e reuniões de bairro. Prisões arbitrárias, revistas incessantes, às vezes violentas, e palavras ofensivas semearam o medo no coração dos moradores. Todo jovem negro sabia que, apesar de sua inocência, uma simples passagem pela rua poderia se transformar em um pesadelo. A polícia local, predominantemente branca, parecia presa a uma lógica de suspeita sistemática. Robert Collins, um policial de 43 anos, personificava essa dinâmica tensa. Nascido e criado em Millbrook, ele trabalhava no departamento havia mais de 15 anos. Para ele, a cidade era seu lar, sua responsabilidade, e nunca hesitou em usar de mão firme para manter a ordem. Seu treinamento rígido, sua educação conservadora e seu círculo social lhe incutiram preconceitos que ele nunca questionou. Collins via as regras como linhas intransponíveis e acreditava que a firmeza era a única maneira de controlar o que chamava de elementos disruptivos. Em sua mente, os jovens negros do East Side eram frequentemente os principais suspeitos, independentemente das circunstâncias. Naquela manhã de terça-feira de outono, o vento frio varria as folhas mortas que rodopiavam pela calçada rachada. O céu estava de um cinza pesado, prestes a cair uma chuva fina, e a atmosfera parecia carregada de uma tensão quase imperceptível. Collins dirigia sua viatura com as mãos firmes no volante, examinando a rua principal do East Side. Casas modestas, lojas de conveniência, crianças brincando perto de um terreno baldio. Tudo parecia tranquilo, mas para ele, a calma disfarçava o caos. Foi então que ele notou um homem caminhando resolutamente com as costas retas, vestido com simplicidade, com uma jaqueta militar surrada, calça jeans e sapatos resistentes. Ele se movia sem pressa, com uma expressão serena no rosto, como se o peso do mundo não pudesse alcançá-lo. Mas para Collins, esse homem representava um problema em potencial. Ele não reconhecia a figura e, em sua mente, o estranho naquela vizinhança era uma ameaça. Sem hesitar, Collins pisou no freio, os pneus cantando no asfalto molhado, uma nuvem de vapor subindo no ar frio da manhã. O motor do carro parou abruptamente. Ele abriu a porta com uma pancada forte, suas botas batendo no asfalto molhado. "Ei, você!" gritou ele, sua voz imponente na rua silenciosa. "Desça daí!" O homem ficou parado na calçada, como se esperasse por aquele momento. Então virou-se lentamente, seus olhos profundos e escuros encontrando os de Collins com uma intensidade calma e uma segurança silenciosa. Seu rosto, marcado por anos e dificuldades, exibia a dignidade de um homem que já enfrentará coisas muito piores. "Olá, policial", respondeu ele com a voz calma, sem qualquer traço de agressividade. "O que posso fazer por você?" Collins franziu a testa, desconfiado, com a raiva brilhando em seus olhos. "Eu pedi para você parar. Por que você está andando por aí como se estivesse acima da lei? Aqui, a gente não faz o que quer." O homem deu um sorriso leve, quase imperceptível, um sorriso de quem sabe que a justiça não está no medo, mas na verdade. "Estou andando em silêncio, policial. Não há lei que diga que eu não posso andar." Collins cerrou o maxilar, o rosto endurecendo. Saiu do carro, seus passos pesados ecoando na calçada. "Não me provoque", disse ele, levantando a voz. "Me dê seus documentos." O homem calmamente enfiou a mão no bolso interno do paletó surrado e tirou um cartão plastificado. Estendeu-o a Collins, que o aceitou com relutância. À luz fraca e cinzenta da manhã, Collins leu lentamente. "Coronel David Marshall, Exército dos Estados Unidos." O policial estreitou os olhos, mal contendo sua irritação. "Um coronel? Você está brincando de militar aqui agora? Quero te lembrar que, nesta cidade, quem faz as leis sou eu, não você." David Marshall deu um passo à frente, impondo-se com sua presença calma e autoridade natural, a de um homem acostumado a comandar em circunstâncias muito mais sérias. "Agente Collins", disse ele com voz calma, mas firme, "respeito o seu trabalho. Mas é hora de você entender uma coisa essencial. A autoridade não se baseia no medo ou na força bruta, mas no respeito mútuo.
Seu comportamento esta manhã não é apenas injustificado, mas perigoso. Um silêncio pesado se instalou enquanto vários curiosos diminuíam o passo e paravam para observar a cena. O murmúrio de vozes aumentava suavemente, e a atmosfera se tornava carregada de uma tensão palpável. Collins sentiu o peso de sua autoridade vacilar pela primeira vez. Seus punhos cerraram-se, os dedos tensos, revelando sua turbulência interior. Após um longo momento, desviou o olhar, e seu tom voltou a ser mais comedido, quase forçado. Muito bem, desta vez vou deixá-lo ir. Mas saiba de uma coisa, coronel, estou de olho em você. David Marshall assentiu lentamente sem dizer mais nada. Virou-se, seus passos calmos e confiantes recuando pela calçada enquanto os transeuntes retomavam lentamente a caminhada, alguns trocando olhares significativos. Poucos dias após o confronto, a história do coronel David Marshall e do oficial Collins rapidamente se espalhou por Millbrook. Jornais locais, inicialmente relutantes em abordar diretamente a questão do racismo e das tensões entre a polícia e a comunidade negra, foram forçados a cobrir o incidente após a onda de apoio que ele gerou. Artigos, editoriais e até mesmo programas de rádio locais deram destaque à história, transformando-a em um poderoso símbolo da luta contra o racismo sistêmico e a brutalidade policial que assolavam a cidade por tanto tempo. Nas casas de Millbrook e entre lojistas do East End, em igrejas e em grupos comunitários, o confronto era discutido com paixão. Para muitos, David Marshall personificava uma nova figura, a de um homem branco com autoridade, mas que não se escondia atrás de sua posição para impor sua lei. Sua calma, respeito e coragem reacenderam a esperança de que o diálogo fosse possível. David ia embora trajando trajes civis naquele dia, não queria que o episódio se tornasse apenas uma anedota. Decidiu tomar medidas concretas. Usando sua rede militar e seus contatos na região, lançou uma série de iniciativas para aproximar policiais e moradores. Organizou reuniões comunitárias em locais neutros, salões de igrejas, centros culturais, bibliotecas, onde todos pudessem compartilhar suas experiências, ouvir e compreender. Essas reuniões eram por vezes tensas, com vozes exaltadas, ressentimentos expressos e feridas abertas. Mas aos poucos as palavras circulavam, os olhares se suavizavam e um desejo comum de mudança emergia. Para garantir um acompanhamento concreto, David formou um comitê conjunto composto por autoridades locais eleitas, representantes das forças de segurança, líderes comunitários e especialistas em justiça social. Sua missão: revisar as práticas policiais em Millbrook, treinar policiais em gestão pacífica de conflitos e criar mecanismos de supervisão transparentes. Para o policial Robert Collins, esses acontecimentos foram um verdadeiro choque interno. No início ele permaneceu distante, desconfiado e às vezes até mal-humorado. Participava dessas reuniões mais por obrigação do que por convicção, com a sensação de que sua honra como policial estava sendo questionada e sua reputação, atacada. Mas aos poucos, os depoimentos que ouviu o afetaram profundamente. A voz de uma mãe falando sobre o medo constante pelo filho, de um adolescente descrevendo uma prisão humilhante, ou de um veterano explicando as cicatrizes invisíveis da discriminação, tudo isso abalava suas certezas. Robert então começou a refletir. O que ele sempre acreditou ser a verdade talvez fosse apenas uma fachada. As longas horas passadas ouvindo, dialogando e questionando seus preconceitos fizeram surgir uma nova consciência dentro dele. O caminho para a mudança era difícil. Ele teve que lutar contra o orgulho, contra o hábito, contra a pressão dos colegas que às vezes zombavam dele. Mas aos poucos, ele compreendeu que a verdadeira força não residia no medo, na dominação ou na violência, mas no respeito mútuo, na justiça e na empatia. Foi uma transformação lenta, frágil, às vezes dolorosa, mas autêntica. A pequena cidade de Millbrook, há muito dividida, começou a vislumbrar um vislumbre de esperança. E tudo graças a um homem que ousou caminhar tranquilamente numa manhã de outono, e a outro que concordou em mudar. Poucos meses depois, a cidade de Millbrook já não era a mesma. Muitos desafios permaneciam, tensões sociais, desigualdades, feridas históricas, mas uma nova dinâmica frágil, porém real, começava a se enraizar. Nas ruas do East End, havia uma leve sensação de calma. As conversas entre policiais e moradores, antes raras e tensas, haviam se intensificado. Oficinas de treinamento em sensibilidade cultural foram realizadas na delegacia, e iniciativas de mediação cidadã estavam ajudando a apaziguar conflitos mais rapidamente. A comunidade local agora participava ativamente desses processos, impulsionada por uma esperança compartilhada. O policial Robert Collins não era mais o mesmo homem do outono anterior.
As cicatrizes de suas crenças abaladas haviam se transformado em uma nova força. Sua visão dos moradores, antes marcada pela desconfiança, tornará-se mais humana, mais respeitosa. Ele se conscientizara da riqueza e da complexidade da comunidade a qual servia. Agora trabalhava lado a lado com David Marshall, com quem havia construído uma relação profissional baseada na confiança e no diálogo. David, sempre firme, mas gentil, tornou-se um ator fundamental nessa transformação. Nunca buscou confrontos, mas sabia como impor sua presença com a autoridade silenciosa de um homem de profunda convicção. Juntos, lideraram reuniões, debates e ações concretas, incentivando todos a superar seus medos e preconceitos. O caminho à frente ainda era longo, repleto de obstáculos e resistência. Alguns bairros permaneciam marcados pela desconfiança, e alguns agentes relutantes em mudar continuavam a erguer muros. Mas pela primeira vez em muito tempo, os moradores de Millbrook puderam vislumbrar um futuro em que a cor da pele não seria mais um fator de medo ou violência, mas simplesmente uma parte natural de sua diversidade. Nesse novo cenário, todo cidadão poderia sonhar com uma vida de segurança e dignidade, onde a justiça não seria uma palavra vazia, mas uma realidade vivenciada todos os dias. Millbrook, uma modesta cidade americana, havia começado seu lento renascimento, impulsionado pela coragem de um homem que caminhava silenciosamente e pela determinação de um policial em aprender a ver de forma diferente.